Vamos falar do nosso quinto diagnóstico sindrômico, que é o abdômen agudo obstrutivo. Então, a gente fecha o ciclo inicial de abdômen agudo. Posteriormente, vamos falar sobre afecções cirúrgicas do cólon, a prova de vocês, a primeira prova. Depois, canal anal, colecistopatias 1, 2 e 3 e complicações cirúrgicas. E depois a gente fecha o nosso semestre com a P2, que espero que todo mundo passe até lá. Então, vamos lá, começando nossa aula. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Como em todo o abdômen agudo, todas as aulas, reconhecer os principais sinais e sintomas do nosso abdômen agudo, como avaliar, quais são os exames necessários e qual a condução do meu paciente com obstrução intestinal. Antes de mais nada, precisamos entender o que é um quadro de obstrução intestinal. É uma impossibilidade parcial ou total da propagação do conteúdo gastroenterocólico até ser eliminado fisiologicamente. Então, olha o detalhe. Então, a gente tem uma ideia. A obstrução intestinal é sempre cirúrgico, já começamos por ali. Essa obstrução pode ser parcial, pode ser uma obstrução crônica, uma obstrução compensada. Então, isso a gente precisa começar a entender na nossa aula de hoje. Lembrando o nosso slide que acompanha a gente desde o início das aulas de abdômen agudo, aonde nós temos os diagnósticos sindrômicos do nosso abdômen agudo, cada um com sua característica distinta. Aonde a característica do abdômen agudo é a dor tipo cólica. Como eu posso ter obstrução parcial, essa obstrução parcial evoluir para uma obstrução total, exemplo, uma neoplasia maligna do cólon, que ela vem crescendo lenta e progressivamente até obstruir totalmente aquela luz. Esse tempo pode ser muito variável. Então, nós temos tempos longos, que podem ser de anos, até obstruções agudas, que acontecem horas depois do evento principal. Exemplo, uma hérnia encarcerada. E agora vamos a algumas classificações. As classificações do abdômen agudo existem várias, por isso que, às vezes, ela é um pouco confusa. Nós temos, quanto a primeiro ao tipo, ao comportamento, elas podem ser completas ou incompletas, ou seja, uma obstrução total ou uma obstrução parcial da luz, onde ela tem dificuldade de propulsão do trânsito, mas esse trânsito não é impedido. Nós temos as obstruções simples, que é aquelas que não têm comprometimento vascular, então o fluxo, ela não tem injúria, não tem isquemia e não tem necrose, e as obstruções estranguladas, aonde eu tenho um comprometimento da vascularização arterial, levando a injúria, isquemia e necrose do segmento. E, finalmente, nós temos uma obstrução aberta, aonde eu tenho um ponto só de obstrução. E tem uma obstrução clássica, que é a obstrução em alça fechada. Está escrito ali igual está no livro, válvula iliocecal competente. Mas, na verdade, uma obstrução em alça fechada é quando eu tenho uma obstrução em 2 pontos da alça. Classicamente, eu tenho um tumor do lado esquerdo, um tumor de reto sigmoide, que cresceu para dentro da luz e obstruiu. Já essa secreção vem acumulando, descendente, transverso, ascendente, chegou no seco, ela vai refluir para o intestino delgado. Porém, a válvula iliocecal é competente e não deixa haver refluxo do cólon para o delgado. Então, eu tenho uma obstrução em 2 pontos. Uma obstrução patológica, que é formada pelo tumor,
e uma obstrução fisiológica, que é a válvula iliocecal competente. A grande complicação da obstrução da alça fechada é a ruptura. E nesse exemplo clássico que nós demos, que é a obstrução por um tumor de sigmoide com válvula iliocecal competente, a ruptura normalmente se dá a nível do seco, porque o seco é a porção do cólon que tem o maior diâmetro. E, segundo Laplace, quanto maior o diâmetro, maior é a pressão dentro do órgão. Por isso que o seco é o que rompe mais. Vamos falar um pouquinho mais disso para frente. Estou aqui mostrando uma obstrução clássica em alça fechada. Olha o tamanho, a dimensão que esse cólon. Então, aqui ao lado esquerdo, a mão dele está pegando no tumor. Todo o cólon distendido, olha o tamanho desse seco. Então, vocês veem, um seco tem um diâmetro maior. Quando esse seco tem um diâmetro maior que 12 centímetros, é um exame radiológico, a ruptura iminente desse seco. Então, indica a urgência e a brevidade do nosso tratamento. E mostrando, então, uma válvula competente, eu tenho um tumor, todo o cólon distende, o seco com uma grande distensão. Se a válvula for incompetente, o que acontece? O delgado distendeu também, então houve refluxo do cólon para o intestino delgado. Então, não vai haver essa ruptura do seco que poderia haver na válvula competente. Então, obstrução em alça fechada clássica, eu tenho uma obstrução em 2 pontos. Classicamente, o exemplo é um tumor do colo esquerdo com válvula iliocecal competente, ou seja, a válvula que impede o refluxo do conteúdo colônico para o intestino delgado. E agora, a segunda classificação é quanto à localização, quanto à parede. Elas podem ser extrínsecas, ou seja, fora da alça, exemplo, aderência, hérnias encarceradas. Elas podem ser intrínsecas, ou seja, o problema é na parede, exemplo, as neoplasias de colo, principalmente. E o problema pode ser dentro da luz, normalmente bezoares, corpo estranho, ilho biliar, que nós vamos dar ênfase mais nisso na aula de colecistopatia. Tá? Então, o problema pode ser fora da parede, na parede ou dentro, propriamente dito, da alça intestinal. Então, aqui a gente mostrando uma das causas extrínsecas, que são aderências. Aderências é uma alça grudar na outra. Principal causa de aderência, cirurgia prévia. O paciente operou, fez um trauma cirúrgico, aquela manipulação de alças, faz um processo inflamatório, uma alça gruda na outra, e aqui a gente vê que essa alça pode acotovelar. Qualquer processo inflamatório dentro da cavidade pode levar à formação de aderências. Lógico que a cirurgia é uma das principais causas. Mas o paciente faz uma doença inflamatória pélvica, por exemplo, as alças migram para aquela área do processo inflamatório, fica aderido naquela trompa, naquele ovário que teve uma inflamação e acabam por acotovelar. Mais uma aderência, mostrando aqui, já é uma cirurgia para aderência. Tá? A aderência na incisão cirúrgica propriamente, então o paciente fez uma laparotomia, aquele peritônio aberto fez um processo inflamatório durante a fase cicatricial, a alça migrou para restringir aquele processo inflamatório e acabou acotovelando. Outra causa extrínseca são as hérnias. As hérnias, como vocês já aprenderam, pode ser uma hérnia intramural, exemplo aqui, uma hérnia inguinal, onde exterioriza pela parede abdominal. Ela pode ser também da hérnia intramural, da linha semilunar de Spiegel. E a hérnia pode ser intracavitária, que a gente chama de hérnias internas. Normalmente, podem ser congênitas, numa criança que tem uma má formação, um déficit de rotação,
mas é muito comum em pacientes também de pós-operatório. Você faz anastomose, um local muito comum, um tipo de cirurgia muito comum de acontecer, que é uma complicação, é a cirurgia do paciente com obesidade mórbida, onde você faz ressecções intestinais e, ao fechar o mesocolo, você sutura o mesocolo ou o mesentério, aproximando aqueles folhetos peritoneais, mas o paciente emagrece muito. Então, ele forma buracos na área que você deu a sutura. Por isso, como vocês aprenderam no quarto, a sutura, normalmente, no paciente, a gente dá ponto simples. No paciente com obesidade mórbida, a gente faz um chuleio ancorado, porque as bordas vão se aproximar, impedindo que formem os buracos quando o paciente for emagrecer. Olha lá, a alça entra aqui dentro, numa dessas aderências ou desses orifícios, e acaba encarcerando e mesmo estrangulando, ou seja, tendo comprometimento vascular. As hérnias incisionais, que são as hérnias que aparecem sobre uma incisão, também são outra causa. Então, você mostra que ela entrou numa aponeurose, num defeito da aponeurose, que abriu, formando colo herniário, e aqui você vê uma alça de uma coloração já isquêmica. Então, outro tipo de hérnia extrínseca. Quer dizer, o problema, a alça é normal, a estrutura circunvizinha a essa hérnia, que permitiu o estrangulamento e o encarceramento. Aqui uma hérnia interna, você vê, ó, verdadeira, como o leigo costuma chamar, nó nas tripas, literalmente, olha isso aqui. Tá? Então, a alça adere e entra dentro de um defeito, tá? Congênito ou mais comumente adquirido. Outras causas intrínsecas são as neoplasias extraluminais. Exemplo, um carcinomatose. O paciente tem um câncer avançado, com metástase para o omento. Estão vendo aqui? Ó. Esse omento começou a crescer devido à neoplasia e acaba comprimindo um segmento de alça intestinal, mais comumente o intestino delgado, já que a luz é mais delgada. Então, acaba obstruindo essa luz. Causas da parede, óbvio que o principal, a neoplasia maligna do cólon. Então, aqui a gente vê um exame contrastado, só para dizer no interior, olha o afilamento. Vamos ter uma aula só de afecções cirúrgicas do cólon. O tumor do cólon que mais costuma evoluir com obstrução são os tumores do lado esquerdo. Aqui nós vemos uma doença inflamatória intestinal de ilho, que é a doença de Crohn. Então, você tem um espessamento dessa parede com uma diminuição da luz intestinal, tá? Mostrando a imagem, o afilamento. E aqui a imagem, olha a parede espessada da doença inflamatória. O megacólon congênito, que é uma doença intrínseca, uma aganglionose, aqueles plexos de Meissner e Auerbach. Então, o paciente faz uma aganglionose, diminui aqueles movimentos peristálticos, a alça vai distender, ficar redundante e permite a formação do volvo, ou seja, uma torção no próprio eixo. Estenoses pós-operatórias, então o paciente operou por algum motivo, eu fiz uma colectomia, fiz uma anastomose. Vocês lembram da fase de cicatrização? A fase final da cicatrização é a retração da cicatriz. Eventualmente, esse paciente pode apresentar uma retração cicatricial tão grande que estenosa essa anastomose. Outra causa da parede é o divertículo de Meckel. Ele pode crescer a um ponto de chegar a angular ou fazer diverticulite e bloquear aquele processo, aquele trânsito aboral normal. A intuscepção, mais comumente em região iliocecal, é uma causa intraluminal, mais comum em criancinha, aquela criancinha de 4, 5 anos, gordinha, que tem uma história que ela se alimenta, sente dor tipo cólica, seguido de diarreia clássica, tipo água de groselha. Isso acontece porque o ilho distal é rico
em tecido linfóide, aquelas placas de Peyer, elas podem ser hipertrofiadas e formarem verdadeiros pólipos, olha a imagem aqui, dentro da luz intestinal. Então, esse pólipo solto ali dentro da luz intestinal, a onda peristáltica leva essa hiperplasia para o colo e a peristalse vai invaginando esse írio para dentro do colo. Normalmente é autolimitado, isso vai melhorando, o tratamento não é cirúrgico, é quando você reverte essa válvula através de colonoscopia, ou mesmo de enema com iodo, que é diagnóstico terapêutico, você desfaz isso aí. Mas os casos quando há estrangulamento do segmento, que a vascularização vai entrar junto, e há comprometimento dessa vascularização, pode ser necessário um procedimento cirúrgico. Mostrando aqui, ó, outra intercepção de delgado, jejum jejunal, que também é bem raro. Normalmente é causado também por pólips, olha só, uma alça entrou dentro da outra. Causas intraluminais, que normalmente são os bezoares, os corpos estranhos. Lembra a síndrome de Rapunzel, é o trico bezoar, para a gente comer cabelo. Tá? Sementes, e no caso aqui, clássico, casca de tangerina. Vai lá saber por que alguém comeu casca de tangerina. E aquilo acabou obstruindo o jejum do paciente. Um cálculo, isso aí nós vamos aprender, é uma complicação da colecistite aguda, pode fazer uma fístula para o intestino delgado, o cálculo sair da vesícula, cair no intestino delgado e causar obstrução desse intestino delgado. É assunto da nossa segunda aula, tá? De afecções cirúrgicas das vias biliares. Aqui, ó, um íleo biliar. Ascaris, que é mais comum em crianças, já foi muito mais comum no passado. Hoje é bem raro essas obstruções, então é mais comum em criança, porque o adulto tem uma luz maior, então raramente causa obstrução. Mas em criança não, aquele ascaris pode levar à formação de bolos de ascaris que levam à obstrução. O tratamento é clínico, é a base principalmente de óleo mineral, onde você vai lubrificar todo o tubo gastrointestinal. Para quando começar a eliminar esse óleo mineral pelo ânus, você faz um medicamento para matar o ascaris, fazendo com que ele vá descer e ser eliminado por via anal. E óbvio que existem diferenças bem distintas entre as obstruções do intestino delgado e a obstrução do intestino grosso. Então, falamos algumas classificações iniciais quanto ao comportamento e quanto à localização na parede, extra, intramural e intraluminal. E agora vamos falar das principais características entre a obstrução do intestino delgado e a obstrução do intestino grosso, porque eles têm características bem diferentes. O intestino delgado praticamente é livre de bactérias, exceto ali o íleo distal, e a função do intestino delgado é a absorção. O intestino grosso, ele absorve líquido, ele tolera bem grandes quantidades de líquidos dentro do seu intestino, porém ele é rico em bactérias, ou seja, então eles apresentam comportamentos bem distintos e etiologias distintas quanto às causas de sua obstrução. Então, intestino delgado é mais comum no adulto jovem. As 3 principais causas de obstrução do intestino delgado. Aderência. Então, que a gente falou, aquele processo inflamatório da alça, aderindo uma alça na outra. Segunda causa de obstrução do intestino delgado. Hérnia encarcerada, onde a principal e mais comum é a hérnia inguinal. Terceira causa, as neoplasias extraluminais. Lembra daquele do slide de carcinomatose? Porque os tumores do intestino delgado são muito raros. Então, eu tenho uma massa tumoral que cresce, normalmente são tumores avançados, que causam a compressão desse intestino delgado. A quarta causa, doença de Crohn e outras causas também.
O intestino grosso é mais comum no adulto idoso. Principal causa, neoplasia de cólon esquerdo. Segunda causa, volvo de sigmoide. E a terceira, estenose pós-doença diverticular. Aí, alguns livros apresentam algumas inversões, mas disparado, neoplasia é a principal causa do intestino, neoplasia é a principal causa de obstrução do intestino grosso, seguido por estenose pós-diverticulite e volvo e empate técnico, essas duas. Então, o que a gente tem? Como é que começa uma obstrução, independente do que for? Tá? Eu tenho uma obstrução inicial, aquela luz diminui de tamanho. A peristalse vai começar a aumentar, tentando vencer a obstrução. Daí a grande característica das obstruções, a dor tipo cólica. Quando ele começa essa hiperperistaltismo para vencer, a alça começa a sofrer e começa a edemaciar. Então, aquela mucosa que seria absortiva passa a ser prosecretora e começa a perder muito líquido para o interior da alça intestinal. Então, o intestino delgado, que tem uma característica de absorção maior, ela perde muito mais líquido que o intestino grosso. O intestino delgado causa muito mais alterações hidroeletrolíticas que o intestino grosso. Com o passar do tempo, aquela distensão intestinal começa a haver a proliferação bacteriana e translocação bacteriana. Isso é mais evidente em cólon e obstruções distais do intestino delgado, que é o íleo, que já tem bactérias semelhantes ao do cólon, porém em menor número. Com isso, há uma perpetuação do processo, cada vez acumulando mais líquido, e o abdômen vai distendendo cada vez mais. Detalhe, a distensão da obstrução é decorrente principalmente da aerofagia. Quando a gente fala, a gente deglute o ar. E esse ar vai acumulando no tubo gastrointestinal e vai fazendo uma distensão abdominal nesse paciente. Tá? Então, a principal causa de distensão abdominal é a aerofagia e não eliminação desse gás. Não é devido a metabolismo anaeróbio de bactérias. Esqueçam disso. Aqui mostrando uma obstrução em alça fechada clássica também, um volvo de sigmoide, uma torção no próprio eixo, que vai haver exatamente esses eventos que nós falamos, só que num segmento curto, e vai levar à obstrução, isquemia e peritonite secundária pela obstrução. Então, nós temos algumas características. Nós temos a obstrução do intestino delgado e a obstrução do cólon. O intestino delgado perde muito mais líquido. O intestino cólon tem uma perda volêmica muito menor. Por isso, ele tem menos desidratação, lógico, depende da fase que eu pegar, e menos distúrbios hidroeletrolíticos. Em compensação, o cólon tem mais complicações infecciosas pelas bactérias de maior virulência que residem no cólon. As obstruções de intestino delgado, quanto mais alta, mais o paciente vai vomitar. Então, uma obstrução de intestino alta clássica é de duodeno proximal, por complicações de doença ulcerogênica ácido péptica, e mesmo do canal pilórico, ou esfíncter pilórico, aonde o paciente tem muitos vômitos. Ele vomita conteúdo gástrico, então ele vomita ácido clorídrico. Então, a grande complicação dele, se ele vomita ácido, ele vai fazer alcalose metabólica hipoclorêmica. E faz hipocalemia. Hipocalemia por quê? Porque o rim começa a reter hidrogênio para fazer uma acidose parodoxal
tá? E libera potássio. Então, o paciente, a grande complicação da obstrução muito alta, alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipocalêmica, ou hipopotassêmica. À medida que o intestino delgado vai sendo obstruído, as manifestações volêmicas vão sendo mais importantes. Por quê? Porque o intestino delgado é muito longo. Então, aquela mucosa que era absortiva e passa a ser prosecretora, pode ser uma extensão muito grande. E um detalhe que todo mundo fala, o vômito fecalóide é uma característica de obstrução do intestino delgado distal, porque o cólon ele consegue reter aquele líquido durante muito tempo. Já o íleo, quando começa a acumular, ele já vem retornando, porque ele não tem válvula secal, ele não tem nada disso, então ele vem recuando. E as bactérias que dão aspecto fecal no cólon já existem no íleo terminal. Então, elas são semelhantes, porém em menor número. Então, os vômitos fecalóides é uma característica de intestino delgado distal, principalmente de íleo distal. Lógico, o cólon tardiamente vai fazer isso também. Então, agora algumas relações de comparação entre a clínica de obstrução do intestino delgado e do intestino colônico. Intestino delgado, a grande característica é a dor em cólica, porque o peristaltismo do intestino delgado é muito maior que do cólon. Então, o cólon tem uma intensidade, lógico que ele pode ter dor tipo cólica também, mas é em menor número que do intestino delgado. Normalmente, é delgado, borbulha audível, junto com as cólicas. O cólon faz grandes distensões abdominais. Por quê? Porque o cólon suporta, então ele distende muito. Então, as distensões do cólon esquerdo são muito maiores que a do delgado. O delgado vai levar mais a vômito. Então. Quando existe estrangulamento, cessa a dor em cólica. Isso serve para os dois. Por quê? Porque aquela alça que entrou em sofrimento e morre, ela acaba com o movimento peristáltico e começa um quadro de dor abdominal difusa. Tá? Dependendo se tiver um bloqueio, ela pode até localizar, mas a grande característica é essa. Vômitos precoces, quanto mais alto for a obstrução, em obstruções de delgado baixo, vômitos fecalóides. Cólon, vômitos fecalóides são mais raros e mais tardio. Obstrução parcial, normalmente eu tenho diarreia precedida das cólicas. Isso é uma grande característica, porque vem a onda peristal, vence a obstrução e o paciente faz diarreia. O que é importante no paciente, então, da avaliação no história clínica no meu exame físico? Característica importante no abdômen agudo obstrutivo, então, dor tipo cólica é o que vai me chamar a atenção, associado à distensão abdominal e parada de eliminação de flatos e fezes. Esse tripé é muito constante na avaliação. O que é que nós vamos olhar no exame físico? Primeiro de cara, a principal causa é a aderência, cicatriz prévia. O senhor já operou? Operou o quê? Então, eu tenho que pensar, intestino delgado, aderência, então você vai olhar se tem cicatriz. Hérnia encarcerada, onde o mais comum é hérnia inguinal. Você, além de perguntar se apareceu algum caroço, você tem que olhar, tá? Que pode passar desapercebido, principalmente em pacientes obesos. E neoplasias avançadas, onde você vai ver a clínica do seu paciente. Cólon são normalmente tumores avançados que levam à obstrução, a causa mais comum. A maior parte dos tumores do cólon esquerdo são da junção reto-sigmoide e alcançáveis ao toque retal. Então, mais uma vez, a importância do toque retal. Falamos isso nessa semana e na passada, na avaliação do abdômen agudo inflamatório, e na avaliação do abdômen agudo obstrutivo é de suma importância. Tá? Distensão, parada de eliminação de flatos e fezes.
uma das outras, volvo. O volvo normalmente faz uma distensão assimétrica inicial, então o lado esquerdo do abdômen inferior vai distender, porque o alça torceu, posteriormente o abdômen se torna totalmente distendido. Então, isso são dados importantes. E a estenose pós-diverticular normalmente é precedido por uma história de diverticulite prévia. Você lembra que a fase final da cicatrização é retração, então eu faço um processo inflamatório, aderências inflamatórias, e o paciente pode evoluir com obstrução parcial ou total. Lembrando que são pacientes que têm um abdômen agudo, inicialmente são os exames de abdômen agudo, leucocitose com desvio à esquerda, quanto maior a injúria, isquemia, necrose e complicações infecciosas, mais acentuado vai ser essa leucocitose com desvio para a esquerda, eventualmente leucopenia, que indica mau prognóstico. Série vermelha, quanto mais o paciente desidratado, maior é a hemoconcentração desse paciente. Posso ter alcalose metabólica nas obstruções de Delgado mais alta, que nós já falamos. Posso ter acidose na presença de injúria, isquemia e necrose. E lembrando do aumento da amilase, quando a alça sofre, ela perde a função de barreira, a amilase passa livremente para a corrente sanguínea. No caso de injúria e isquemia da alça, raramente essa amilase ultrapassa 3 vezes o valor normal. E na pancreatite, normalmente está mais de 3 vezes o valor normal, então a gente tem um número mágico aí, em torno de 3 vezes. Raio-X de abdômen é um dado importante, então aqui a gente olha o centro, é um raio-x deitado, onde você vê uma disposição difusa dos gases. O centro do abdômen é formado por intestino delgado, então, se eu estou vendo a alça, eu tenho edema de parede e eu tenho um gás no interior desse intestino delgado. Tá? E são sinais indiretos. Isso só aparece em abdômen agudo obstrutivo? Óbvio que não. Aqui que nós falamos, qualquer abdômen agudo inflamatório, isquêmico, eu posso ter tardiamente sinais semelhantes ao abdômen agudo obstrutivo, já que as alças migram e ficam paréticas na área do processo inflamatório. Mostrando o cólon, a distensão do cólon é na periferia, o cólon é como se fosse a moldura do raio-x, a moldura do quadro. Então, vocês veem aqui um cólon obstruído, você vê que não tem gás para baixo, vem acumulando, aqui aparece uma sobreposição de imagem, não tem nada aqui, porque a coluna está aqui atrás, estão vendo? Mas o colo está todo distendido aqui, continuou, e aqui a válvula ileocecal, olha só, com válvula competente, então isso é uma obstrução em alça fechada. Quando você tem uma obstrução em alça fechada, você tem que medir isso aqui. Pega uma régua e mede isso aqui no raio-x. Se for maior do que 12 centímetros, esse limite do CEP, é risco de ruptura iminente. Mais uma vez, centro do abdômen, intestino delgado, edema de alça, aquela musculatura circular começa a edemaciar e aparece aquele sinal do empilhamento de moedas, que é outro sinal clássico de abdômen agudo. Mais um raio-x deitado, mostrando o padrão difuso das alças, edema de alça. E aqui um raio-x em pé. Por que eu sei que o raio-x é em pé? Que é uma tendência natural do líquido descer e o ar subir. Então, eu vejo várias meias-luas hipertransparentes. Aqui, quando você tem um monte, uma do ladinho da outra, tem um nome lindo, sinal das pontas do rosário, que não quer dizer nada também. Quer dizer que essa alça está parética, não quer dizer que isso é cirúrgica, que essa obstrução é total, que essa obstrução é parcial, isso não quer dizer que, a princípio, tem estrangulamento, não posso dizer nada disso. Você tem que avaliar o paciente como um todo. Os exames radiológicos vão te fornecer mais dados. Tá? Obstrução baixa, aqui um volvo, mostrando uma torção aqui nesse eixo.
Aqui um volvo de cerco, que é um volvo raro. Normalmente, o volvo de cerco mostra um grande nível hidroaéreo, único no centro do abdômen. Normalmente, é secundário apendicite. O paciente faz apendicite, a alça migra lá, o aumento migra, e quando bloqueia, acaba torcendo esse cerco, fazendo uma grande extensão desse cerco. Aqui mostrando o sinal do grão de café. Alguns dizem sinal do feijão, mas o nome correto é sinal do grão de café. Vocês veem que parece um grão de café. Isso fala a favor de volvo de sigmoide. Tá? Aqui mostrando colonoscópio, desfazendo esse volvo de sigmoide. Exames contrastados, eu falei isso essas últimas 2 semanas também. Exame contrastado, principalmente com bário, que é o clássico do raio-x baritado, não devem ser feitos na suspeita de obstrução com perfuração da alça, porque pode haver extravasamento desse bário e a peritonite química por bário é tão ou mais grave que a peritonite bacteriana. Esses exames de raio-x contrastado vieram perdendo espaço agora com a tomografia. Tá? Tomografia, você não precisa usar o bário, normalmente a gente usa o contraste iodado, que são muito menos tóxicos ao organismo e irritam um pouco o peritônio. Então, aqui a gente vê uma alça calibrosa, uma alça distendida com alças finas. Então, isso fala muito a favor de suboclusão. Aqui é um exame empírico, que é um enema, um cristério opaco, mostrando, aparece uma maçã mordida. Então, aqui está o canal anal reto, na junção reto-sigmoide, mostrando a mordida. Esse exame também perdeu espaço para colonoscopia, tá? Mas eu coloco ele aí para mostrar a importância do toque retal. Então, essa lesão é alcançável ao toque retal. Você não precisa de colono, raio de nada. Você fez um toque, você vai sentir a neoplasia ali embaixo e fecha o diagnóstico da obstrução. Como é que nós vamos manejar um paciente com abdômen agudo obstrutivo? Inicialmente, avaliando inicial, como todo abdômen agudo. Pacientes desidratados, reposição volêmica, então acesso venoso periférico, a princípio, volume. Principal parâmetro de uma reposição volêmica adequada é diurese. Sonda nasogástrica já foi rotina para todos os pacientes. Hoje não é mais. Pequenas distensões, não há mais necessidade de sonda nasogástrica. A indicação da sonda nasogástrica são pacientes com grandes distensões ou vômitos repetidos com risco de broncoaspiração. Então, esses pacientes são candidatos à sonda nasogástrica. Tá? E avaliar ou não a necessidade do tratamento cirúrgico. Como avaliar ou não? Um exemplo clássico é a aderência. O que causou a aderência normalmente é cirurgia prévia. Cirurgia para tratar a aderência pode causar aderências piores do que ele tinha antes. Por isso que o tratamento inicial é sondinha nasogástrica, dieta zero, hidratar o paciente e aguardar 24, 48. Óbvio que na presença de obstruções complicadas por aderência, exemplo, o estrangulamento, é indicado o tratamento cirúrgico precoce. Conduta, então, é avaliar inicial se esse paciente é cirúrgico e a laparotomia é indicada. A laparoscopia cirúrgica, que é uma cirurgia minimamente invasiva, ela é olhada com certa reserva. Ela não é contraindicada no abdômen agudo obstrutivo, mas se o paciente tiver síndrome de compartimento, ou seja, uma pressão intraabdominal muito elevada, é contraindicado a cirurgia minimamente invasiva e eu tenho que fazer laparotomia nesse paciente. Ok? Aqui, ó, finalmente, o volvo de sigmoide. O volvo de sigmoide é uma torção axial do intestino sobre seu mesentérico. Então, quando ele torce, ele compromete a vascularização. Mais comum, sigmoide. Segundo mais comum, transverso. E, raramente, o seco. São os 3 locais mais comuns do intestino grosso, que eles são móveis. Disparado, o local mais comum
é o sigmoide. É comum em pacientes constipados crônicos, porque o reto acumula o bolo fecal. Se ele fica acumulando muito aquilo ali, por déficit de evacuação, ele passa a acumular no sigmoide também, gases e conteúdo fecal. Aquele sigmoide vai distendendo e tornando-se redundante. Em determinado momento, o próprio peso pode fazer o volvo de sigmoide. Se você pega o paciente em estágio inicial, onde eu tenho um volvo de sigmoide não complicado, ou seja, ele não evoluiu com estrangulamento, eu posso tentar desfazer esse volvo. Seja por clister, eu faço uma sonda e jogo soro ou mesmo ar por ali, ou a maneira mais segura, que vocês viram o raio-x anterior, que é com a colonoscopia. Eu passo o colono, vou olhando, vou jogando ar e vou desfazendo lentamente esse voo. Professor, Oi. se essa causa for da incompetência da válvula ilicecal, o tratamento cirúrgico é retirar essa válvula? Não, na verdade, são coisas diferentes. Volvo de sigmoide é a torção só do sigmoide. A válvula ilicecal está lá no colo direito, ela não tem problema nenhum. É porque a obstrução em alça fechada clássica, o tumor de colo com a válvula ilicecal. Volvo de sigmoide não tem nada a ver com isso. O volvo de sigmoide é que, por algum motivo, normalmente constipação crônica, o paciente tem um sigmoide muito grande, muito redundante. Aí ele torce sobre o próprio eixo. A válvula ilicecal está normal. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho de novo quando eu falar sobre síndrome de Ogilvie. No final da nossa aula, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, o tratamento do volvo de sigmoide, só a torção, é inicialmente desfazer essa torção. Como é que eu desfaço essa torção ideal? Colonoscopia. Passo o colono e desfaço. E o paciente melhora. Eu interno esse paciente e faço uma ressecção eletiva com anastomose primária. Por que eu não opero ele de uma vez quando ele chegou? Porque se o paciente estiver desidratado e hipovolêmico, eu vou acabar tendo que fazer uma colostomia nesse paciente. Se eu opero ele eletivamente, eu consigo fazer a anastomose primária. Então, eu tento desfazer o volvo para operar esse paciente, ressecar e fazer uma anastomose primária. Posteriormente, eu tenho que tratar a constipação desse paciente, senão daqui a 5, 10 anos ele volta com outro volvo. Tá? Então, está aqui as localizações mais comuns. Tratamento, que nós já falamos, colonoscopia ou enema baritado. Porém, o tratamento cirúrgico é quando há comprometimento vascular. Já foi fixação, hoje a fixação não é mais aceita, porque ele não consegue dar uma segurança boa, o paciente acaba recidivando esse voo. O tratamento é ressecção desse colo. Pode ser feito anastomose primária ou colostomia. Lembrando que a anastomose primária corre um risco de deiscência, de abrir esses pontos. O risco de deiscência se dá em pacientes hipovolêmicos, a principal causa de deiscência é hipovolemia, ou infecção secundária. Então, o paciente tiver hipotência e abscesso na cavidade, a gente acaba optando por colostomia, que é mais seguro para o paciente. Outra causa são as obstruções malignas do intestino. Normalmente, acontece já com doença metastática. Então, os tumores que evoluem com obstrução são neoplasias avançadas. Então, disparados são as lesões coloretais, seja primária ou mesmo metastática, doença maligna, tá? Que podem, outras causas são as doenças do ovário. Ovários, neoplasias de ovário, eles têm um volume muito grande, eles crescem muito e podem comprimir principalmente o reto. O tratamento desses pacientes com doença avançada é você tentar ser o menos agressivo possível.
O paciente já tem uma doença avançada, se eu ficar pensando em ressecar essas lesões, eles vão ter uma mortalidade muito elevada. Então, normalmente, a gente tenta fazer uma cirurgia paliativa com ostomia. Então, o paciente tem um tumor de reto avançado com invasão da aorta. Não tem como eu tirar. Então, o que eu faço com esse paciente? Faço uma colostomia de transverso e trato essa obstrução do meu paciente. Mesmo pacientes com doenças avançadas, existem complicações. O paciente estiver desnutrido, paciente tiver ascite, são condições de inoperabilidade. Então, as cirurgias que eu faço normalmente são ostomias simples. Uma das opções às ostomias, hoje, são implante de próteses endoscópicas, igual um stent. Então, o paciente tem uma neoplasia de reto, eu coloco uma molinha lá, semelhante à que põe na artéria coronária, uma prótese, abro a luz para tentar melhorar essa passagem. Então, aí mostrando as condições de inoperabilidade do paciente com doença avançada, mesmo de obstrução. Ascite, como é que eu vou operar o paciente com uma baita de uma ascite tumoral? Como é que eu vou acessar essa cavidade abdominal? Carcinomatose, massas palpáveis, múltiplos sítios de obstrução. Então, ele tem tumores sincrônicos ou vários pontos de metástase. E doença muito avançada. Então, existe um limite também para o tratamento da doença avançada desse seu paciente. Aqui mostrando alguns tratamentos cirúrgicos, um tumor do cólon direito, onde você faz uma colectomia direita, que seria a cirurgia curativa, e uma anastomose iliotransverso anastomose mecânica, que vocês estão vendo aqui. Um outro tratamento, essa ressecção, normalmente eu tento suturar a anastomose primária. Se eu não conseguir, o ideal é colocar as duas bocas para fora, porque depois me facilita. Quando eu não consigo, às vezes o coto distal eu não consigo exteriorizar para a parede. Então, eu exteriorizo, faço uma colostomia proximal e fecho o coto distal e deixo fechado dentro da barriga. Chama cirurgia de Hartmann, com H-A-R-T-A-M-N-N, A-N-N no final. Tá? Então, aqui, ó, como é que se escreve? Hartmann, eu exteriorizo proximal e fecho o distal. Posso fazer separado, com as duas bocas para fora. Então, aqui, aonde sai as fezes, eu chamo de colostomia, e o corto distal eu chamo de fístula mucosa, porque não sai fezes ali, só sai o muco do intestino. Aqui, miculix, aonde eu pego as duas boquinhas que eu seccionei, ponho uma do lado da outra, é semelhante em alça, só que em alça eu pego a alça e ponho para fora, e a miculix eu ponho as duas bocas, são os tipos de colostomia. E, finalmente, chegamos na pseudo-obstrução de Ogilvie. A gente vai repetir isso nas afecções. Oi? Nessa ressecção que fica com a fístula mucosa, essa parte que foi seccionada, ela fica aberta ou o senhor sutura? Não, ela fica exteriorizada na parede, ela fica na pele. Não,essazinha de baixo, que fica saindo só o muco. Então, ela fica exteriorizada para a pele. Eu fico com duas bocas na pele. Uma boca sai as fezes e a colostomia. E a boca distal está exteriorizada. Então, chama fístula mucosa. Quando eu fecho, eu deixo dentro da barriga. O que acontece? Por que eu tenho essas técnicas todas? Porque o ideal é eu exteriorizar assim, ó, igual o miculix, uma boquinha do lado da outra. Por que é bom eu fazer isso? Porque quando eu for retirar essa colostomia, eu não preciso abrir a cavidade abdominal. Eu opero só aqui. Eu faço uma incisão em volta das duas bocas, faço a sutura e jogo lá para dentro. Eu não preciso fazer uma grande cirurgia. Em compensação, eu faço o Hartmann, eu fecho o corpo e deixo lá dentro da barriga, eu tenho que fazer uma incisão mediana, entrar dentro da cavidade abdominal para procurar o coto de uma cirurgia prévia que foi suturado para poder fazer a anastomose. É uma cirurgia muito mais trabalhosa.
Então, a gente sempre tenta colocar para fora. Primeiro que é mais fácil para achar e mais fácil para reconstruir. Às vezes, eu não consigo colocar uma do lado da outra. Aí eu faço isso aqui, eu coloco meio longe mesmo. Mas, pelo menos, eu sei aonde está para tentar tirar. Quando não tem jeito, a última opção que eu tenho é o Hartmann. Imagina, eu cortei o tumor, era 10 centímetros do reto, do canal anal. Eu cortei o reto. O reto não chega na parede, eu tenho que fechar. Ok? Então, Hartmann, fístula mucosa, microlix, tudo eu estou exteriorizando as duas bocas, exceto o Hartmann, que eu fecho o coto distal. Ok? Sim ou não? Desistiu. Realmente, chegamos na síndrome de Ogive. Escreve Ogive. O que é Ogive? Foi descrito primeiro lá em 1890, mais ou menos. Tá? Entre 1950 que foi descrito. O que é Ogive? É um desbalanço autonômico. Acaba a peristalse da alça intestinal. Acontece por um estímulo simpático. Simpático na alça faz... o simpático na alça faz paresia da alça, diminui a motilidade. Isso é muito comum em pacientes psiquiátricos que tomam lítio. Então, eles fazem um íleo espástico. Então, se vocês forem naqueles antigos hospitais psiquiátricos, os pacientes todos têm um grau de distensão abdominal. Isso é muito comum. Qualquer outra patologia, ou mesmo cirurgia, então, pós-operatório de grandes cirurgias, às vezes a peristalse leva muito tempo e a cólon começa a distender. O tratamento da síndrome de Ogive ou pseudoobstrução intestinal não é cirúrgico, é um tratamento clínico. Tá? Por quê? Porque você espera sondinha nasogástrica, suspende o lítio desse paciente, ou faz reposição hidroeletrolítica, no caso de pós-operatório, aguarda esse peristaltismo voltar. Na hora de afecções cirúrgicas do colo, a gente vai falar mais. O único problema da síndrome de Ogive é esse raio-x, que ele pode se portar como obstrução em alça fechada. Então, o seco distende muito. Se o seco estiver acima de 12 centímetros, olha a regrinha aqui, ó, é um risco de ruptura iminente. Então, esse paciente eu preciso descomprimir. Seja por colonoscopia, eu passo o aparelho colono, vou lá no seco e saio aspirando aquilo tudo. E, eventualmente, eu posso fazer uma descompressão cirúrgica. Eu coloco uma sonda dentro desse cólon e exteriorizo pela parede só para sair o ar. Posteriormente, eu tiro essa sonda. Tá? Então, síndrome de Ogive é um dos principais diagnósticos diferenciais do abdômen agudo obstrutivo verdadeiro ou mecânico. É uma causa autonômica, então é um distúrbio de motilidade. E a grande complicação da síndrome de Ogive é a ruptura dessa alça. Ok? Então, o manejo dessas pseudoobstruções, reposição volêmica, sonda nasogástrica. Outra coisa que você pode fazer é a neostigmina, que é um parasimpático mimético, ela atua aumentando o peristaltismo, tem que tomar cuidado que ele faz bradicardia. Não melhorando, colonoscopia descompressiva, tiro aquele colono. Se não der certo, laparotomia e coloco uma sonda dentro do seco e exteriorizo esse seco. Ok? Então, a nossa aula de hoje é uma aula rápida, normalmente é mesmo em torno de 1 hora, e a gente fecha o ciclo dos nossos abdômenes agudos obstrutivo, dos abdômenes agudos no tal. Já falamos, então, a primeira aula foi abdômen agudo inflamatório, com apendicite. Depois tivemos perfurativo, isquêmico e hemorrágico. E agora a quinta, que é o abdômen agudo obstrutivo. Então, é um ponto importante, vocês precisam se ater bastante nessa aula. Próxima semana, a gente vai falar sobre patologias específicas do cólon. Tá?
e vem a primeira prova de vocês depois disso. Não deixem de estudar. Veja bem, não existe um capítulo em nenhum dos nossos livros falando sobre abdômen agudo obstrutivo. Essa é uma divisão didática que a gente coloca para elucidar melhor. Então, o abdômen agudo obstrutivo, vocês vão ver no capítulo de intestino delgado, entre a página 2172 e 2185, e intestino grosso, 2316 a 2319. Então, essas são as páginas que vocês vão ler no livro para montar a nossa aula. O Schwartz também tem alguma coisa falando sobre abdômen agudo obstrutivo, mas é bem menos.